Fala galera do Vascão. Antes de mais nada, curtam, inscrevam-se no canal e ative o sininho para informações do nosso Vascão. Na tarde dessa terça-feira tivemos a coletiva do CEO da Vasco SAF, Luiz Melo. Muitos temas foram abordados, e a principal preocupação é fazer o Vasco da Gama voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. Confira alguns tópicos dessa coletiva. Desde março, que quando foi feito o MOU, a gente colocou os salários em dia. Isso a gente acha, a gente entende que é uma primeira utilização dos recursos. Há 8 meses, há mais de 8 meses até, o salário do Vasco não atrasa. Antigamente, quando a gente pagava o salário, saía na imprensa. Hoje em dia já virou uma coisa normal. E a gente sempre vai ter que andar em conjunto, porque não adianta a gente começar a trazer como era antigamente. Vai trazer um jogador que de repente ele vai ter um salário mais alto, mas que ele fica durante 3 anos. Não vai ser uma decisão de uma pessoa apenas. A gente vai juntar um grupo de pessoas, a gente melhorou a nossa área de análises para, com base em dados, descobrir quais são os melhores atletas que fazem parte da melhor forma de jogar do time e que realmente a gente consiga, no ano que vem, os melhores resultados. O Vasco quer ser protagonista desde o primeiro ano. E a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça já a partir do ano que vem. São Januário, a 777, o Vasco entende que a gente tem hoje 2 casas. Maracanã é a casa do Vasco e São Januário é a casa do Vasco. Historicamente, o Vasco conquistou vários títulos em Maracanã, então a gente tem que estar dentro do Maracanã, assim como a gente tem que tomar conta de São Januário. Potencial construtivo de São Januário. Um processo político, demanda uma série de etapas, a gente está seguindo realmente com todas elas da melhor forma possível, para que a gente consiga, assim, fazer a reformulação que o São Januário merece, utilizando o dinheiro privado. Tá? Então, essa é a nossa expectativa, é um processo que pode ser durante 2023 e que ele vai ser complementar na Maracanã. Por que a gente trouxe, por que a gente entendeu ser necessária a vinda da W Torre e da Legends? A W Torre hoje possui a Arena, a Allianz Arena, que é uma das arenas mais rentáveis do Brasil. A gente entende que isso é importante para um ativo como o Maracanã. Eles entendem que o Maracanã ele é rentável, sim, porque você pode utilizar, além de jogos de futebol, você pode utilizar eventos, você pode fazer shows. Isso vai ser bom para o estado do Rio de Janeiro. Porque o Maracanã sendo bem utilizado, não só como futebol, mas também como show, você melhora a economia do estado. Então, a W Torre a gente entendeu e eles entenderam que era importante estar no Maracanã. A Legends é uma das maiores operadoras de estádio do mundo. Os maiores estádios do mundo hoje, a gente está falando do AT&T, que fica em Dallas, do SoFi, que fica em Los Angeles. São os 2 maiores, foram palco do Super Bowl. E eles entendem, eles falam, para estar no meu portfólio, o Maracanã, eu tenho que estar no meio. Então, a gente está aqui para realmente ajudar vocês. E eles entendem que o Vasco da Gama é o flagship. Tem que ter um investimento compatível disso, tem que realmente ter o protagonismo que eles esperam, que a torcida espera. E dessa forma, se a gente tiver um jogador que é um pouco mais velho, um pouco mais novo, a gente vai analisar se isso faz parte do nosso contexto de números, se faz parte do nosso estilo de jogo, se faz parte do que o técnico entende, do que o pessoal internacional entende, a gente vai trazer. Se ele tiver 28 anos, se ele tiver... Assim, a gente está realmente voltando a entender o que é melhor para o Vasco. O Vasco hoje continua tendo, com toda a história, com tudo isso, ele é do tamanho desses clubes, o Vasco sim vai buscar esses títulos, mas é um processo. Seria leviano, eu estaria iludindo um pouco aqui o torcedor e falar que a gente vai ganhar todos os títulos a partir da semana que vem, porque a gente vai trazer todos os jogadores. A gente tem que fazer isso ao longo do tempo. A gente tem que fazer os processos. Você citou alguns casos. O Flamengo demorou algum tempo para realmente chegar a ter esse elenco qualificado. O Palmeiras demorou algum tempo para o elenco qualificado realmente ser o elenco que ganhava títulos. O Vasco vai nesse caminho. O Vasco hoje vai ter condição de trazer um time e depois a gente vai fazer os ajustes. A gente vai ter uma mudança brusca do nível dos atletas, até porque grande parte dos contratos dos atletas atuais terminam. Patrocínio. A gente tem hoje uma série de patrocínios, a camisa do Vasco do ano passado para cá já dobrou. A nossa perspectiva é que ela aumente ainda mais, mas nunca teve na mesa a questão da Série A ou Série B. Então, até foi bastante noticiado na época que um dos patrocinadores queria colocar uma cláusula de Série B, porque o Vasco estava na Série B, e a gente se recusou.
Porque o Vasco, e aí a conversa que até virou depois, o que eu falei pro patrocinador na época, eu falei, o Vasco hoje entrega na Série B mais do que muito clube de Série A. E continua sendo a mesma coisa. O Vasco hoje foi um dos clubes que mais teve jogos em TV aberta. O Vasco ainda é entre top 5, top 10 em todas as mídias sociais. O Vasco tem uma das torcidas mais apaixonadas e engajadas do futebol brasileiro. Então, para o torcedor, todo mundo quer chegar no Vasco, porque sabe que a partir do momento que eu patrocino o Vasco, vem uma exposição, vem um engajamento natural por parte da torcida. Então, isso para a gente nunca chegou a ser um tópico, mas a partir do momento que a gente sabe que eu consigo negociar de forma melhor, eu não consigo, que antigamente algumas vezes acontecia, eu preciso fechar o patrocínio amanhã para pagar o salário na semana que vem. Hoje em dia não, hoje em dia eu consigo negociar com as melhores bases possíveis, porque eu tenho um investidor que me dá tranquilidade de falar, não, esse valor não, e a gente apresenta isso para ele. A gente está valorizando a marca Vasco. Será que a gente precisa de todos os patrocínios que a gente tem na camisa, ou a gente pode começar a ter menos patrocinadores, mas eles pagando mais por isso? Isso é uma análise que a gente está fazendo. O Nenê, para mim, é um ídolo do Vasco. É um cara muito importante, é um cara que de ambiente foi sensacional. Ele puxou realmente a torcida para ele. Ele acalmou os garotos. Você teve uma série de garotos jovens que o Nenê foi realmente esse guarda-chuva para eles e desenvolve o teu trabalho, deixa que eu apanho, e a gente seguiu. Então, para mim, o Nenê é um grande ídolo, é um cara que tem que ser respeitado pela história que criou no Vasco. Com 41 anos, ele ainda conseguiu entregar assistência, ele conseguiu fazer gol, é um cara extremamente competitivo. Pra você ter uma ideia, a gente está brincando de quem bota a bola mais perto da linha. É brincadeira. Cara, se ele perder, ele fica revoltado com isso. Ele é nesse nível de competitividade. E ele leva isso para todo mundo dentro do vestiário. É um cara fácil, é um cara que está sempre rindo. Raramente você vê... E ele, nesses momentos até ele estava, porque ele sentiu um pouco da pressão de todo mundo. Acho que seria hipócrita falar que ninguém sentiu a pressão do último jogo. Todo mundo sentiu, mas ele realmente conseguiu dar uma tranquilidade para que a gente pudesse subir. Então, o Nenê é um cara que eu respeito muito, não só como profissional, como pessoa. É um cara que foi extremamente generoso com a equipe, é um cara que merece todo o respeito do torcedor vascaíno, que algumas vezes acaba sendo muito emoção, muito paixão naquele momento. Mas é um cara que tem meu respeito e minha admiração. Por aqui é só. Até a próxima, galera vascaína.